Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos hoje a mais uma mensagem maravilhosa, mais um ensinamento muito importante que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para as nossas vidas. Essa passagem está em Isaías, capítulo 65, versículo 11 e 12. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo nome, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o Deus Destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se curvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e não entenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Olha que interessante essa mensagem. Ontem a gente estava conversando sobre ídolos, né? Que a gente não pode ter ídolos na nossa vida. E hoje o nosso Senhor manda uma mensagem onde ele aponta aqui e nomeia dois ídolos que a gente não pode ter na nossa vida, porque ele fala que se nós tivermos esses ídolos, nós estamos condenados à morte. Ele fala claramente aqui. Eu vou ler devagarzinho e a gente vai conversando para ver o quanto é importante essa mensagem para as nossas vidas. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, ou seja, está falando aqui, vocês que me tiram de primeiro lugar da vida de vocês, tá? Que se esqueceram do meu santo nome. Aí vamos lá, a gente tira Deus desse do primeiro lugar da nossa vida, né? Como sendo mais importante. Aí olha só, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna. Olha que interessante. Quando ele fala preparam uma mesa, é o quê? É que a gente está gastando energia, tempo, não é? Com quem? Com a deusa Fortuna. Ele aqui já citou o primeiro ídolo que a gente não pode ter, que é o dinheiro. Entende? Muito claro aqui. Então ele mostrando pra gente, a gente não pode ter como ídolo o dinheiro. A gente não pode colocar o dinheiro acima de todas as coisas, porque se a gente coloca, a gente vai ficar aqui gastando uma energia absurda, um tempo absurdo para poder ter aquele dinheiro, enfim, buscar aquela prosperidade que a gente acredita que precisa de ter, né? Isso é interessante, acredita que precisa de ter. E misturam vinho para o Deus Destino. A mesma coisa, quando fala misturam vinho, ele está dando a ideia de que a gente gasta energia, gasta tempo com quem? Com o Deus Destino. E esse Deus Destino aqui ele é muito interessante. O que seria isso? É a gente gastar energia com esse Deus Destino. Eu estou colocando como ídolo esse Deus Destino. Quem seria esse Deus Destino? É fácil a gente perceber. Você vive ansioso? Você vive ansioso? Então, se você vive ansioso, eu vou te dar uma notícia. Você tem um ídolo, que é o Deus Destino. Porque pensa comigo o seguinte, se você vive ansioso, você gasta um tempo, uma energia imensa hoje, buscando o quê? Buscando que o seu futuro ele ocorra como você espera. Entende? Então o que acontece? Da mesma forma que as pessoas, quando a gente pega aqui a questão da fortuna, elas gastam uma energia absurda, elas estão ali totalmente voltadas para servir ao dinheiro, você está totalmente voltada para servir a um destino, como se você tivesse que fazer tudo para dar, oferecer a esse Deus Destino e ele te entregar aquilo que você espera. Concordam comigo? E se você parar para ver, tanto a fortuna quanto o Deus Destino, eles estão muito interligados, porque para e pensa comigo o seguinte, se você está ansioso, tá? Preocupado com o teu futuro, na maioria das vezes a gente fica preocupado com o futuro com questão financeira, não é isso? Está preocupado com o futuro também com questão de relacionamento, mas basicamente são essas duas. E questão questão de saúde, que essa a gente não coloca aqui nesse ponto, né? Não teria como encaixar. Mas se você parar para pensar, dos 3 pontos que nos levam à ansiedade, 2 estão extremamente interligados, que é a preocupação com o futuro, que ela está ali ligada à questão financeira, né? E aí tem a do relacionamento também. Entende? Então, assim, o que é importante, a gente frisar aqui, é que o nosso Senhor está mostrando para a gente que se a gente tiver como objetivo principal servir ao dinheiro, ou como objetivo principal servir ao destino, né? Fazer de tudo hoje, gastar uma energia absurda, ficar preocupado, ansioso para poder fazer aquilo, né? Tudo aquilo que a gente acredita que tem que fazer para que o destino nos dê aquilo que a gente espera,
esses dois caminhos, sabe para onde vão nos levar? À morte. Ele fala claramente: eu os destinarei à espada, e todos vocês se curvarão à matança. Quer dizer que Deus vai matar a gente? Não. Pare e pensa comigo o seguinte: a partir do momento que você vive ansioso pela questão financeira e que você vive ansioso, enfim, com o teu futuro, sabe o que acontece? Você cria doença. Quantas pessoas hoje em dia ficam doentes porque elas ficam extremamente preocupadas com o futuro? Não é isso que acontece? Quantas pessoas não ficam doentes porque ficam ali ansiosas, não é? Não dizem que a ansiedade é o mal do século, não é? Então, assim, tudo mostra pra gente que ter esses dois ídolos vai nos levar à morte, mas não é porque Deus vai nos matar, mas é que nós vamos criar doenças para a nossa vida que vão fazer com que a gente chegue e realmente abrevia a nossa estadia aqui na Terra. E aí olha como é interessante: porque eu chamei e vocês não responderam. Então Deus está falando assim, ó, eu chamei vocês, mas vocês não responderam porque vocês estavam muito preocupados em quê? Em ficar servindo a esses ídolos. Aí depois ele fala, falei e não entenderam. Então Deus está falando, chamando a gente ali para de repente se voltar a Ele, para se voltar a Ele, mas a gente não consegue ouvir nem entender porque a gente está preocupado em servir esses dois deuses, a esses dois ídolos. Mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Entende? Então, assim, é muito interessante essa passagem. Ontem a gente já vendo a importância de não ter ídolos. E hoje Deus nos mostra os dois ídolos que vão nos levar à morte, que vão nos levar à doença, que a gente até estava falando agora, né? Preocupação com a doença. De repente, se a gente se preocupa com a doença que a gente criou, muito provavelmente a gente deve ter alimentado em algum momento esses dois ídolos, um desses dois ídolos. A gente se preocupou de uma tal forma que talvez a gente tenha adoecido. Concordam comigo? Então, assim, o que é muito importante hoje, a gente entender que se a gente está muito preocupado com o dinheiro, se a gente está muito preocupado com o nosso futuro, a gente está criando ídolos. A gente está criando ídolos. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Né? Vamos deixar eles no lugar que eles têm que ficar, que é, pelo menos, em segundo plano, colocar Deus acima de tudo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar Deus ali. Se a gente coloca Deus ali e coloca esses dois ídolos em segundo plano, olha como fica tranquilo. Eu estou preocupado com o dinheiro, mas eu sirvo a Deus acima de todas as coisas e eu confio e entrego a minha vida a Ele, ao nosso Senhor. Então o que acontece? Eu estou preocupado com a questão financeira, eu vou fazer a minha parte e entendo que eu vou receber aquilo que eu preciso. Deus sabe de todas as coisas. E da mesma forma, com relação ao destino, se eu entrego o meu futuro a Deus, né, porque Deus está acima de tudo, então eu vou fazer a minha parte dentro de algo que eu planejo na minha vida, natural, isso é natural da gente fazer, mas se aquilo não acontecer, eu sei que Deus é o que governa a minha vida, então eu fico tranquilo. Eu entendo que se eu fizer a minha parte, mas aquilo que eu planejo não acontecer, não tem problema, porque o nosso Senhor, Ele está acima de todas as coisas, Ele que sabe o que é melhor para mim, entende? Então que a gente tenha a sabedoria para não cair nessa idolatria desse Deus destino e do Deus fortuna, né? E viver sempre para um único ídolo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, buscar Deus acima de todas as coisas, buscar servir apenas a um Deus, que é o nosso Senhor, é o nosso Pai, o que nos deu a vida, que nos dá a vida e que nos proporciona a vida eterna para aqueles que creem no sacrifício do Cordeiro. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor assim permitir.